O caminho do progresso. Como será que funciona? Olá, detetives! Eu sou a Carol Mercado e no vídeo de hoje vamos entender um pouco melhor como ocorre a trajetória do espírito rumo ao progresso. No vídeo anterior, demos início aos nossos estudos sobre transmigração progressiva e entendemos que os espíritos passam por vários mundos com a finalidade de progredir moralmente. Mas como será que ocorre esse processo? Qual deve ser o caminho que os espíritos traçam para se tornarem puros? Primeiro, precisamos entender que nas primeiras encarnações, o estado da alma é um grande ensaio para a vida. Nesta fase, preocupado apenas com as questões relacionadas à própria sobrevivência, o espírito encarnado segue a orientação segura do instinto e a direção dos espíritos sublimados, que executam a obra de Deus no universo. Foi o que os espíritos responderam a Kardec na questão 190 de O Livro dos Espíritos. Espirituosa, é com você. Oi, Carol, pode deixar. Questão 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Resposta: o estado da infância na vida corporal. Sua inteligência apenas eclode, ela se ensaia para a vida. É importante ainda nos atentarmos a mais duas questões que vêm em sequência, a 191 e a 191A. Questão 191. As almas de nossos selvagens são almas no estado de infância? Resposta: infância relativa, mas são almas já desenvolvidas. Eles possuem paixões. Questão 191A. As paixões são, pois, um sinal de desenvolvimento? Resposta: de desenvolvimento, sim, não, porém, de perfeição. Elas são um sinal de atividade e da consciência do eu, enquanto que na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germe. Antes de tudo, vale a pena a gente refletir sobre o termo selvagem utilizado por Kardec. Para isso, iremos ler uma nota explicativa desenvolvida pela FEB, Federação Espírita Brasileira, e que se encontra no final do Livro dos Espíritos. Em diversos pontos de sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens, então existentes em algumas regiões do planeta e que, em contato com outros polos de civilização, vinham sofrendo inúmeras transformações. Nota explicativa de O Livro dos Espíritos. Também precisamos lembrar que O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, antes mesmo até de o livro sobre a evolução das espécies de Charles Darwin. Nessa época, muitas ciências surgiram com teorias que hoje já caíram por terra. O codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por essas assim chamadas ciências. Desse modo, procurou avaliar as conclusões desses eminentes pesquisadores à luz da revelação dos espíritos, trazendo ao debate o elemento espiritual como fator decisivo no equacionamento das questões da diversidade e desigualdade humanas. Nota explicativa de O Livro dos Espíritos. O uso da palavra selvagem, assim como outras que hoje são interpretadas como incorretas para identificar qualquer povo, foi utilizada por Kardec, pois era como se apresentava na época. Em muitas informações, o codificador apenas repetia os termos que os pesquisadores da época traziam das suas experiências. Isso não significa que ele concordava com tudo que era dito. Pelo contrário, com as perguntas que ele faz aos espíritos, podemos ver que, na verdade, ele contestava muito essas interpretações. E com a resposta dos espíritos, podemos ver que Kardec tinha razão. Voltando ao tema do vídeo, os espíritos afirmam que as paixões são um sinal de desenvolvimento, que se efetua por um acúmulo de experiências. Quando estamos experientes, tendemos a escolher aquilo que nos agrada ao invés daquilo que não nos agrada, certo? Essa é a base das paixões. Carol, isso me fez lembrar uma outra pergunta de O Livro dos Espíritos. Vou dar um pequeno spoiler, pois vamos estudá-la mais pra frente em nossos vídeos. Olha só. Questão 907.
Já que o princípio das paixões está na natureza, será ele mau em si mesmo? Resposta: não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a realizar grandes coisas. É o abuso que delas se faz que causa o mal. É por isso, Carol, que a paixão já mostra que o espírito tem autonomia para fazer suas próprias escolhas, mas o abuso disso desvia o foco do seu objetivo, passando a deixar de atender somente suas necessidades para satisfazer as suas vontades. Então, precisamos estar atentos, pois cada fase representa para nós uma oportunidade de progresso. Temos que prestar atenção nos recursos que a bondade divina nos oferece em cada uma delas. E já que entendemos que a natureza não dá saltos, lembrar que existe um imenso campo a ser explorado tanto no aspecto material quanto no moral, que não pode ser percebido em uma única etapa. Por isso, vivermos com atenção é a melhor forma de acolhermos o nosso processo evolutivo com aproveitamento, aceitando o nosso estado atual e seguindo em frente rumo ao nosso progresso. Então é isso, perfectíveis. Se vocês gostaram do vídeo, clica aqui no like, comenta, compartilha com os amigos e se você não é inscrito, se inscreve aqui e ativa o sininho. E segue a gente lá no Instagram, @canal Geração Espírita. Beijos!